gente pode começar com o seu nome, o local onde você nasceu, a sua infância. Meu nome de batismo é Mércia Cupo Martins. Eu nasci em Araraquara em 1942 e meus pais, a minha mãe chamava Linda Cupo Martins e meu pai Antônio Francisco Martins Filho. Você gostaria de comentar um pouquinho sobre seus pais, o que eles faziam? A minha mãe era dona de casa mesmo, e o meu pai, ele trabalhou, no início da vida, ele trabalhava como, ele tinha um bar em frente à estação da cidade, então ele era proprietário do bar. Depois ele vendeu o bar e começou a trabalhar como viajante na região. E a sua infância? Minha infância foi uma infância, graças a Deus, muito boa. Eu estudei em vários colégios bons, estudei em colégio interno das irmãs, em São Carlos, depois estudei em Rio Claro, que tenho boas lembranças dessa época. Depois voltei para a minha cidade, lá em Araraquara, e fiz o magistério lá na cidade. Mas os primeiros anos, geralmente, foram feitos fora, em cidades de São Carlos e Rio Claro. Que foi o colégio interno. Colégio interno. Como que era essa escola interna, esse colégio interno? Olha, eu fui, na primeira escola, eu fui até porque eu queria ter essa experiência de trabalhar, de estudar nas escolas assim, internas. E era um regime muito rígido, das irmãs, mas eu gostava, assim mesmo eu gostava. Eu recebia sempre as visitas dos pais e era muito, muito agradável. Minha infância foi muito agradável. Apesar de ficar assim, estudar em colégio interno, eu ia nas férias para casa e foi uma infância muito boa. Tem boas recordações. Entendi. Você ficava a semana toda lá? Ficava semana toda. Inclusive final de semana? Inclusive final de semana. Eu era interna mesmo. Passava o mês todo. Meus pais iam me visitar uma vez, 2 vezes por mês. E nas férias eu ia para casa. Você frequentou quantos anos nessa escola? Olha, eu fiquei 2 anos em São Carlos. Depois eu fui para minha cidade, fiz 3 anos lá. Primeira, segunda série, terceira. E depois eu fui para Rio Claro, que eu terminei o ginásio, né, antigo ginásio, em Rio Claro. Quando eu terminei o ginásio, eu voltei para minha cidade e fiz o magistério lá na minha cidade. Os 3 anos de magistério. Entendi. Em que ano que foi esse ano do seu magistério? Não lembro. Aí você cursou os 3 anos... Mas foi mais ou menos em 60, 61, por aí, mais ou menos, 60, 61, porque logo depois eu me casei. Entendi. Aí você ficou 3 anos no magistério e logo em seguida já começou a atuar na educação? Então, lá no interior, eu comecei a minha carreira no magistério numa fazenda, um pouco distante da cidade, tinha um ônibus só, que passava da fazenda para ir para uma outra cidade. Eu ia de manhã e depois voltava só à tardezinha, porque não tinha outra condução. E era aquele como é nas escolas rurais, 3 séries numa só, né? Tinha primeira, segunda, terceira série numa só. Tudo na mesma sala? Tudo na mesma sala. Então eu comecei nessa fazenda, a minha carreira. Fiquei alguns anos lá, depois... Lá eu só lecionei mesmo na fazenda. Depois eu vim para cá. Aí comecei aqui na prefeitura primeiro. Antigamente chamava-se o Mobral, né? Que era a escola de adultos, alfabetização de adultos. Então eu comecei, a primeira classe que eu lecionei foi ali na Rua Pernambuco, por uma classe noturna de Mobral. Aí continuei a minha carreira aqui
Depois eu fiz concurso para o Estado, ingressei na Vila Sônia e assim foi adiante. Entendi. Quantas crianças tinham na sala mista lá na educação rural? Tinha uma média de umas 30 crianças. Era uma fazenda pequena, né? Não era muito grande, umas 30, 35 crianças. Uhum. E tinha material didático? O fazendeiro que providenciava o material para as crianças, o fazendeiro é que dava toda essa parte. Transporte meu também tinha uma charrete que ia me buscar na pista, porque era longe da pista. O fazendeiro também providenciava. Então... Mas era o governo que... Eu estava lá pelo governo do estado. Uhum. Entendi. E tinha uma educação específica por ser educação rural? Tinha um material ou não necessariamente? Não necessariamente. Era mais ou menos o básico, né? Do ensino fundamental era o básico mesmo. Uhum. E era primeira, segunda e terceira. Tá certo. Tinha muita oscilação por causa da colheita, né? Na época de colheita as crianças quase não iam, porque trabalhavam na colheita. Qual era a época do ano da colheita? Era mais pro final do ano, outubro, novembro, essa época. Uhum. E quais eram as dificuldades que você tinha em relação a essa sala multisseriada? É muito difícil. Início de carreira, que eu tinha acabado de me formar. Pegar uma classe assim com 3 séries era difícil, mas graças a Deus eu venci bem e consegui me adaptar. Uhum. Haviam aqueles que estavam à frente, outros... Tinha, era quase que individual, né? O atendimento era quase que individual. Entendi. E como é que a senhora fazia então para os exames, uma vez que eles tinham que sair para fazer a colheita? Os exames eram no final do ano, né? Era. Não, mas o fazendeiro era bem acessível, ele só mesmo pegava as crianças quando vinha, comunicava a professora e eram poucos períodos, sabe? Então dava bem para conciliar. Uhum. Entendi. Em que ano que foi essa? Isso foi em 63. Deixa eu ver mais ou menos. Foi em 63. Você ficou um ano só na fazenda? Foi em 63. E depois? Depois eu parei, aí eu tive meus 2 filhos e lá eu não trabalhei mais. Aí só vim para cá em 68. Então a senhora casou, teve Casei, os filhos? tive os filhos. Não atuou esse período? Não, esse período eu não atuei lá na cidade. Aí vim para cá em 68. Você casou lá mesmo? Lá mesmo. Tá bom, gostaria de comentar um pouquinho sobre o início do seu casamento? Meu casamento foi um casamento, assim, graças a Deus, muito bom. Nós já namorávamos há muito tempo. Uhum. Namoramos 7 anos. Então, logo que eu me formei, a gente resolveu casar. Meu marido ainda não tinha se formado. Ele estava estudando para fazer engenharia. Mas aí com o casamento atrapalhou um pouquinho, né? E ele então resolveu fazer odontologia. Aí se formou em odontologia, começou a trabalhar lá na cidade, depois viemos para cá. Em 68, né? 68 viemos para cá. Na primeira campanha política nós viemos para cá. Tá bom. O que motivou essa vinda sua para cá? Justamente foi a campanha política. Como assim a campanha política? O primeiro candidato a prefeito aqui da Praia Grande, que era o Dozinho, ele é meu primo. Uhum. E ele nos convidou meu marido para vir ajudar na campanha. Então, primeiro veio meu marido, ele veio no começo de 68, ele ficou aqui o ano todo sozinho, trabalhando na campanha. Depois, quando houve eleição e o prefeito ganhou, aí eu vim com os filhos. Aí nós começamos a nossa vida aqui. Entendi. Eu como professora e meu marido como dentista.
Tá certo. E como foi esse seu início de professor aqui na cidade? Aqui foi muito bom, eu gostei muito de trabalhar com adultos, sabe? Eu achei, assim, uma experiência muito interessante, porque eram pessoas, não é como hoje, que o curso de adultos hoje, são jovens que estudam no curso de adultos à noite. E naquela época não, eram pessoas bem de idade mesmo, eram senhores, senhoras, às vezes levavam até os filhos, porque não tinham com quem deixar, eles levavam os filhos para a classe, atrás eles se juntavam nas carteiras, as crianças dormiam ali, nas cadeiras, para os pais estudarem. Então eram pessoas de idade mesmo. Foi uma experiência muito boa, eu gostei muito de trabalhar com essa parte de adultos. A senhora começou já na educação de adultos? Na educação de adultos. Em 69, acho que foi em setembro mais ou menos de 69, eu já comecei com adultos primeiro. Em que escola? Foi na Manuel Nascimento Júnior, ali antigamente funcionava na Rua Pernambuco. Entendi. Qual era a orientação educacional que você seguia para dar essa educação para esses Então, adultos? era desse plano do Mobral, né? A gente já recebia o material desse programa de alfabetização de adultos. A gente já recebia o programa para desenvolver com eles. Entendi. E quais eram os desafios? Era difícil? Você via na época? Não, era difícil mesmo por causa da idade dos alunos, né? Eles tinham dificuldade até, porque eram pessoas assim, mais rústicas, eles tinham dificuldade até em pegar lápis para escrever, eles não tinham coordenação motora, então tinha que ter um trabalho todo diferenciado com eles. Mas foi um trabalho assim muito gratificante. Entendi. Você vê no final do ano esses alunos que não sabiam nem pegar no lápis, eles escreverem, sabe? Sim. Ler, que eles não sabiam ler. Era um trabalho muito gratificante. Você começou com quantas turmas? Eu não me recordo assim. Não recordo. E esse trabalho você realizou até quando? Eu não lembro também quanto tempo eu fiquei na parte do noturno, eu não lembro. Tá bom. Depois Aí depois eu fui para o setor de administrativo. Já entrei na parte administrativa para ajudar a coordenadora. Aí eu fiquei na parte de inspetora de ensino, né? Que eu percorria as escolas, tanto da noite como do dia, para dar orientação aos professores. Você lembra o ano que você... Acho que foi no Mobral, eu acho que eu fiquei um ano só. Eu não me lembro muito bem, datas assim, eu devia ter trazido o meu rascunho, mas eu não lembro, assim, datas eu não consigo lembrar, não. Você lembra quem era a diretora de educação na época? Era a professora Denise. Denise. E aí você visitava as escolas? Visitava as escolas, dava cobertura. E como que era esse trabalho de visitar as escolas, de fazer essa coordenadoria? Eu saía, antigamente não tinha esses carros modernos, né, de hoje. Nossa condução era um Jeep. Um Jeep? Um Jeep daqueles que tinha lona mesmo, que vocês abriam de lado as janelinhas de lona. Era daquele mesmo, antigo. E a gente ia visitar as escolas com eles. A Kennedy não existia, né? Era uma avenida assim, uma rua de areia, só areia e mato de todos os lados, não tinha uma casa, não tinha nada assim. E a gente percorria com o jipinho era bom porque enfrentava bem a areia. E a gente passava, tá um pouco as escolas, né? Eu agora, no momento, eu não me lembro quantas escolas eram. Mas eu acho que não passava de umas 12
mais ou menos. Tinha uma, pode-se dizer, em cada bairro. Tinha uma escola em cada bairro. E ao chegar na escola, qual era o seu trabalho quanto A gente quanto dava inspetora? orientação ao professor, perguntava se tinha algum problema, se eles estavam desenvolvendo bem o trabalho, se tinha alguma dificuldade. A gente orientava a parte pedagógica. Uhum. Entendi. Voltando na parte que você veio para cá, para a cidade, assim que você chegou, onde que você se instalou? O bairro? Eu me instalei bem em frente à escola mesmo que eu trabalhava. Uhum. Que era, antigamente, quem morava ali era o Dozinho. Quando ele ganhou como prefeito, ele mudou-se dali. E eu entrei na casa que ele morava. Então, era em frente à escola, assim. Fiquei ali acho que um ano e pouco. Depois eu fui para São Vicente. Morei lá também acho que uns 2 anos só. Mas era muita dificuldade, porque eu trabalhava para cá. Tinha as crianças, meus 2 filhos que eu trazia junto. Era aquela dificuldade, né? Meu marido já trabalhava aqui. Aí eu voltei para cá outra vez. Uhum. Como que era esse trajeto de São Vicente Praia Grande? Eu vinha de ônibus e, olha, peguei muita carona nessa estrada aí que hoje é o Expresso Sul, né? Uhum. Peguei muita carona, viu? Com professoras e com meus filhos, né? Porque eu trazia junto os filhos. Então a gente pegava carona para voltar. Tá bom. E de inspetora e a senhora? Aí depois, inspetora, passou. Aí teve outras atribuições também. Aí eu voltei mais na parte administrativa. Eu fiquei mais na parte administrativa mesmo. Em sala de aula, pela prefeitura, depois eu fiquei em um espaço de tempo muito pequeno, aqui na Manuel Nascimento Júnior mesmo, em sala de aula. Aí eu dei aula para crianças de ensino pré-primário, mas pouco tempo também eu fiquei. Eu atuei mais na parte administrativa. Uhum. Certo. Nessa parte administrativa, você saberia me dizer qual era a orientação educacional? Quais eram os materiais didáticos que tinham na época? Olha, a orientação educacional era feita através das inspetoras, né? Uhum. Antigamente era inspetora, hoje eu não sei qual é era inspetora escolar. Então a gente tinha reuniões mensais com orientações do secretário e depois essas orientações a gente passava para as professoras. Tinha reuniões mensais e além das reuniões mensais esse contato quase que semanal. A gente passava nas escolas, as inspetoras, semanalmente passava em todas as escolas para dar orientação, suporte, ver planejamento, se estava sendo seguido. Entendi. E quando que você assume a diretoria da educação? Foi em 81. Certo. Em 81, atualmente, né, como secretária da educação. Uhum. Como que foi esse começo? Olha, como eu trabalhava já na parte administrativa, foi uma coisa assim, então uma sequência quase, né? Não teve mudanças muito bruscas. Então, eu não senti muita responsabilidade. Aumentou, logicamente, que também o corpo de magistério foi aumentando, né? Uhum. As escolas aumentando e as professoras, então a responsabilidade era maior. Mas não senti muita mudança assim brusca não nessa parte. Entendi. E como que era esse contato na parte já na diretoria, o contato com os inspetores? Como que era o trabalho com a verba, a merenda? Poderia comentar? Nós tínhamos uma supervisora de merenda, né? Essa supervisora que ficava com a parte de distribuição, controle,
distribuição e controle da merenda escolar. Ela que recebia, que entregava, vistoriava as escolas, as dispensas todas, as validades dos produtos. Era uma vigilância constante sobre isso, né? Sobre a aceitação da alimentação escolar, o que as crianças estavam gostando mais de se alimentar. E era sempre, mudava sempre o cardápio e o tipo de alimentação. Teve uma época que teve alimentação vinda pelo Estado, teve uma época que era a prefeitura que adquiria. Então era um cardápio bem variado e com muita aceitação das crianças. Oscilava entre Estado e município? Teve uma época que veio muito produto industrializado do Estado. Tá certo. E tinha a questão de uniformes para as crianças? Cada escola tinha seu uniforme, né? Básico. Mas na época não era feito pela prefeitura, não. Era particular, cada um fazia o seu uniforme. Entendi. Tá bom. E você chegou a comentar sobre uma divisão de saúde escolar da questão. Então, a gente trabalhava muito em conjunto, né? Na parte de saúde, nós tínhamos, muitas escolas tinham consultórios dentários que os dentistas atuavam e faziam o tratamento, os procedimentos básicos nas crianças, nas escolas que tinham consultório. E, além disso, a equipe da saúde bucal também fazia visitação nas escolas, ensinava as crianças a escovar os dentes, fazia distribuição de escova dentária, com pasta dental, e fazia um circuito nas escolas, ensinavam como é que devia escovar os dentes. Então, era uma integração com a parte de Secretaria da Saúde. Entendi. Quando você chegou, esse trabalho já era realizado? Nós já fazíamos esse trabalho, na minha época, já fazíamos esse trabalho. Certo. Você poderia comentar sobre, na época, se haviam desfiles? Desfiles, nós fazíamos o desfile de 7 de setembro, eram desfiles bem elaborados. As escolas participavam, tanto estaduais como as municipais. Elas faziam desfiles assim, com apresentações, com corais, com danças, com fantasias, sabe? Eram representações mesmo artísticas, belas representações. Aonde eles eram realizados? Eram realizados normalmente na Costa e Silva, um trecho ali da praia até a antiga prefeitura, né? Era ali. Depois do desfile, as crianças eram transportadas com ônibus, os ônibus iam buscar nas escolas, traziam, esperavam o desfile, depois eles recebiam lanches, kits com lanche, e depois os ônibus retornavam nas escolas, né? Devolviam as crianças nas escolas. Entendi. Era uma participação muito ativa. Certo. E esse período que você assumiu a diretoria, você sabe me dizer qual seria a linha pedagógica que os professores seguiam? Qual o tipo de ensino que eles... Agora, no momento assim, eu não tô lembrada muito dessa parte, né? Certo. E até que ano que você ficou na Eu fiquei diretoria? até 83. 83. 83. Depois, 84 e 85, eu fiquei comissionada, eu acho. Eu não me lembro muito bem, mas acho que eu fiquei comissionada. Fiquei comissionada. E depois eu me aposentei. Em 80 e... Eu não estou não me lembrando bem da data, mas acho que foi 85. Foi, você lembra? O Mark está com ele? Eu não sei. Eu não... Não, mas tem marcado aqui. Eu não me lembro muito bem. E desse tempo na diretoria, quais foram os principais desafios que marcou assim a sua trajetória? Olha,
os desafios era enfrentar a complexidade, né, da cidade, tudo no início da cidade, tudo era difícil, transporte era difícil, os professores tinham dificuldades em chegar nas escolas, porque o acesso nas escolas era difícil, não tinha as facilidades de hoje, né, tanto de condução, como de ruas, estradas abertas, ruas, era muito difícil chegar nas escolas. Mas as professoras, graças a Deus, elas vinham com amor mesmo e transpunha todas essas dificuldades e foi tudo bem, graças a Deus. Mas a prefeitura chegava a dar algum tipo de auxílio nesse sentido? Para os professores chegarem às escolas? Não, cada professor era autônomo para ir e voltar da escola com as condições próprias, né? E quanto aos alunos? Os alunos também. Também, não tinha condução para aluno, nada. Inclusive, às vezes, quando tinha alguma dificuldade de escolas, a prefeitura, na época, alugava casas também. Chegou a alugar casas para adaptar escola para receber os alunos, porque você não tinha vaga na escola e precisava atender aquela comunidade, então a prefeitura alugava uma casa, um imóvel e fazia uma escolinha ali, para ficar perto da comunidade, para a criança estudar perto. Você lembra quantas vezes e em que locais a prefeitura chegou a fazer isso? Olha, eu lembro, sim, tinha um aqui no Forte, tinha ali na Vila Sônia, tinha uma casa adaptada, que eu lembro bem assim, essas duas casas foram alugadas e adaptadas. E no Samambaia também, tinha uma adaptada. Em 4 ao todo? Isso. Certo. E quanto à educação, e depois a senhora comentou que voltou para a sala de aula durante um curto período. Isso, aí eu acho que eu fiquei aqui no Manuel Nascimento Júnior, acho que foi um ano e meio mais ou menos, que eu fiquei com uma classe de maternal antes de me aposentar. Certo. A senhora sentiu alguma dificuldade? Senti. Sentiu? Senti dificuldade, porque, sabe, eu trabalhava mais na parte administrativa e no estado eu trabalhava com crianças com mais idade. Aí pegar uma classe de crianças assim, de maternal, assim, mas foi difícil no começo também. Depois eu me adaptei bem e não teve problema nenhum. Você atuou no estado também? Também. No estado, eu também me aposentei pelo estado mais ou menos na mesma época. Eu iniciei a minha carreira no estado, aqui na Praia Grande, na Vila Sônia. Em Vila Sônia? É, na escola lá da Vila Sônia, que eu não lembro agora o nome da escola. Mas acho que era Vila Sônia mesmo, não tinha outro nome. Comecei ali. Depois dali, eu substituí também vários diretores, substituí diretor da Vila Caiçara, da Vila Antártica, lecionei no Jardim Guilhermina, lecionei na Escola do Forte, no Ildefonso Guimarães Figueira. Também fui diretora lá, me aposentei como diretora lá no Ildefonso Guimarães Figueira. Certo. Em que data a senhora começou no estado? Você lembra? No estado, acho que foi 79, acho que foi. Eu não me recordo bem, mas eu devo ter anotado no meu currículo, eu não me lembro bem. E aí então a senhora tinha que conciliar. Conciliava. A atuação aqui na prefeitura e no estado também. Isso, eu trabalhava nos dois. Conciliava. Entendi. E aí, então, a senhora aposenta em? Eu aposentei foi mais ou menos nessa época, 87, por aí.
mais ou menos. Entendi. Após a sua aposentadoria, você ainda teve contato com a educação? Não, Ou- aí não. Depois da aposentadoria eu não atuei mais nem no Estado nem na Prefeitura. Tá certo. Em relação à educação, do início da sua carreira para hoje, qual a sua opinião em relação a essas mudanças? Evoluiu muito, teve muita evolução e, logicamente, com a evolução, muita melhoria, né? Atualização. Então, hoje, eu acho que as crianças, os jovens, os adolescentes, estão tendo muitas oportunidades que naquela época já era mais difícil. Hoje eles têm muitas oportunidades, tanto na área de educacional, como na parte artística, né? Que eles têm a possibilidade de estudar música, instrumentos. Tá bem expandida essa parte, né? Eu acho muito importante essa parte de expansão cultural. Então, hoje em dia, só não estuda mesmo aquele jovem que não tem intenção, né? Porque possibilidades eles têm, condições têm, está oferecido quase que em todos os bairros eles têm oportunidade de obter essas informações, né? E expandir essa parte cultural, que eu acho muito importante. Tá certo. Em relação à cidade, do início na sua chegada para hoje, Nossa, maravilha, né? Hoje em dia nós temos assim facilidades que naquela época a gente não tinha, condução que não tinha, antigamente não tinha. Tinha um ônibus só que fazia o trajeto de São Vicente, Praia Grande, São Vicente, a expansão a ponte do Mar Pequeno, que deu também uma alavanca no desenvolvimento da cidade, que antigamente era ponte pênsil só, nós não tínhamos tanto acesso a São Vicente como agora. Então eu acho que a cidade está desenvolvendo cada vez mais, tanto na parte física como cultural, um grande desenvolvimento. quando você estava na diretoria, onde que ficava? Onde que você trabalhava, o local? No prédio aqui da prefeitura mesmo, né? Ali na Praça 19 de Janeiro, nós ficamos ali dentro da prefeitura, era ali mesmo. Apesar de você ter à disposição os inspetores, você também chegava a fazer essa visita às escolas ou não? Esporadicamente fazia visitas também. Chegava a ter contato com os professores? Com professores, com as crianças, com merendeiras, com o pessoal da limpeza. A gente tinha um contato de supervisão também, para ver se estava tudo correndo normalmente, né? Entre essa parte de inspeção, de os funcionários locais das escolas, colhia as dificuldades e trazia para depois a gente discutir em conjunto quais as possibilidades da gente sanar, né, as dificuldades. E essas dificuldades envolvendo limpeza? Tudo, envolvia tudo. E com quem assim que vocês discutiam? Você, os inspetores? Os inspetores, e depois quando tinha alguma necessidade de modificação, a gente levava ao prefeito e o prefeito dava soluções. Ele solucionava. Tá certo. Dentro das possibilidades, ele via o que podia melhorar. E chegavam queixas, tinham problemas? Sabe que quase a gente não tinha problemas, viu? É difícil problema, mas era assim problemas do dia a dia, assim. Mas não tinha grandes problemas sérios, não tinha não nas escolas. Corria tudo dentro da normalidade. Entendi. Tá certo. Bom, em todos esses anos de educação, a senhora faria alguma coisa diferente? A senhora tem orgulho? O que a senhora poderia mudar, se pudesse, em relação à educação? Olha, eu acho que está tão evoluído, está tão bom, tão bem adaptado à situação atual, que
poucas, eu acho que não teria assim grandes mudanças, não. Está tendo bom atendimento às crianças, aos jovens, então eu acho que não teria grandes, tanto na parte de esporte, que eu não citei a parte de esportes, né? Está dando oportunidade para essas crianças se desenvolverem na parte esportiva. Então eu acho que está sendo muito bem cuidada a parte de educação. E na sua época, como que era essa parte esportiva? Olha, a parte esportiva, como eram crianças pequenas, de 4, 5, 6 anos, não tinha muito essa parte, atendimento muito esportivo. Era mais a parte recreativa, né? Que as professoras mesmo desenvolviam nas escolas durante o período de aula. Porque as crianças eram muito pequenas, eram feitas as partes esportivas, tudo dentro da escola mesmo, pelas próprias professoras. Mas na época da diretoria tinha o Mobral também, ou não? Não, aí já não era mais Mobral, né? Aí já era educação, eu não me lembro o nome mesmo. Mas tinha educação para adultos? Educação para adultos, tinha. Mas não tinha parte de educação física. Porque eles estudavam à noite, no período da noite só, era só mesmo sala de aula. A senhora lembra os locais que tinham educação de adultos? Ah, em todas as escolas. Todos os núcleos tinham educação de adultos. Como eram poucas escolas, eu não me lembro agora assim os locais certos. Mas tinha no Forte, tinha no Boqueirão, Vila Sônia, Vila Antártica, depois tinha Tupi, tinha uma escola só. Né? Todos esses lugares que eu falei eram uma escola só. Depois tinha Maracanã, Caiçara, Samambaia, Jardim Real e Sulemar. Eram esses núcleos onde tinham as escolas iniciais. Entendi. E todas elas tinham educação noturna também para os adultos. Pode ser. Dona Mércia, tem uma solicitação quanto à verba para medicamentos, para a divisão de saúde, a senhora lembra? Não, de saúde eu não... O setor de saúde eu não atuou? Não atuei no setor de saúde. Mesmo que tivesse alguma relação com a escola, era a Secretaria da Saúde, eu não tive contato nenhum assim. Entendi. Aí depois aparece uma solicitação de adiantamento para a retirada de material escolar em São Paulo. Ai, como é que eu não lembro? Acho que uma época, eu não vou falar o que eu não lembro, não. Não consigo lembrar esse. Que veio um material para pré, mas eu não lembro. Isso não... E teve também uma questão parecida sobre o transporte de móveis, para ir buscar móveis, a verba para... isso normalmente comprava móveis adaptado às crianças pequenas, né, mesinhas, cadeirinhas, era tudo própria para a idade. Aí o caminhão ia buscar. Aí você precisava... Pagar, né, fornecer. Entendi. Então esses móveis eram buscados em São Paulo, no caso? De São Paulo. Eu não lembro a cidade, mas era fora daqui, Tem uma passagem também na legislação que mostra que você solicitou para a busca de alimentos em São Paulo. Para merenda escolar. A merenda também vinha de São Paulo? Também vinha. Tudo de fora vinha. Certo. Bom, depois você solicita a verba para ônibus, né, para buscar para a divisão de esportes e turismo. Não lembro dessa parte, não. Deve ser para levar as crianças em algum lugar. Porque às vezes as crianças também faziam uma excursão. E então talvez fosse para isso. Não me recordo. Tá certo.
Tem uma solicitação curiosa quanto ao casco do navio que o prefeito solicitou. A senhora poderia comentar sobre Eu esse não casco? lembro. Sei que teve alguma coisa, mas eu não lembro, não. Não lembro? Não. Da sucata, né? Do casco do navio. Não lembro. Era ali no Guilhermina, né? Uhum. No Guilhermina. Mas eu não lembro. Não consigo lembrar, assim. Tudo bem. Bom, a gente vai caminhando para o final. Tinha também umas verbas que saíam para os desfiles, né? Que a gente ia buscar em São Paulo. Comprava. As escolas faziam a relação do que iam precisar. Cada uma montava o seu projeto para o desfile. Porque eles não saíam vestidos com uniforme só e só marchavam. Eles faziam um projeto referente ao 7 de setembro, a comemoração. Então eles faziam uma lista de material. Olha, a gente vai precisar disso. Todas as escolas faziam. A gente juntava tudo, ia para São Paulo, comprava tudo de uma vez, trazia e distribuía para as escolas. Aí se realizava. Aí cada um fazia o seu projeto, realizava o seu projeto e apresentava no dia de desfile. Eram desfiles bonitos. Ok. A senhora gostaria de comentar mais alguma coisa, uma passagem marcante na educação e principalmente na diretoria que a senhora gostaria de comentar? Ai, não lembro agora nada assim que possa. Não tenho nada assim para destacar mais. Não lembro. No momento eu não lembro. Tudo bem. E a senhora gostaria de deixar alguma mensagem registrada para os futuros educadores, para a educação? Olha, na educação eu gostaria só de que continuasse assim esse projeto que está muito bem elaborado, que a atenção aos jovens fosse redobrada. Inclusive, eu também agora estava lembrando que seria muito conveniente que esses jovens, esses adolescentes tivessem um acompanhamento psicológico nas escolas, que eles estão precisando também de um acompanhamento psicológico. Isso eu acho assim uma parte que deveria ser dada uma atenção um pouquinho maior nessa parte de orientação, nessa parte psicológica. E o resto eu acho que vai indo muito bem, com boa orientação, com bom desenvolvimento. Entendi. Tudo bem. Mestre, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Com certeza contribuiu. Muito obrigado. Eu agradeço também. Muito obrigada a vocês.